Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Saulo, o perseguidor da igreja. Hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, 5 e 6. Atos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, respirando ainda ameaças de morte. Paulo não apenas buscava a morte dos discípulos de Cristo, mas respirava, ou seja, era isto o que o alimentava em seu zelo satânico contra o povo de Deus. E ainda respirava isso, apesar de tudo que tinha visto a favor do Evangelho. Afinal de contas, Paulo havia visto no rosto de Estevão o rosto de um anjo mesmo, e vira ainda Estevão, assim como Jesus, perdoar os que o estavam matando. E dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que se deveria esperar daquele que deveria, mais que qualquer outro, representar a Cristo? O sumo sacerdote deveria ser aquele que, mais do que qualquer um, compreenderia que aquele que te ferir em uma face, dá ele a outra. Mas, infelizmente, veja o que aconteceu por Paulo ter ido buscar a ajuda dos sacerdotes, dos principais, dos líderes da igreja da época. Saulo tinha tomado parte de destaque no julgamento e condenação de Estevão, e a impressionante evidência da presença de Deus com o mártir o deixara em dúvida quanto à justiça da causa que ele havia assumido contra os seguidores de Jesus. Sua mente estava agora profundamente agitada. Em sua perplexidade, consultou aqueles em cuja sabedoria e juízo ele tinha plena confiança. Afinal, eram seus líderes. Os argumentos dos sacerdotes e príncipes convenceram a ele, afinal, de que Estevão era um blasfemo, que o Cristo que o discípulo martirizado pregava era um impostor, e que tinham forçosamente de ter razão esses que afinal ministravam no santo serviço. Não foi sem um rigoroso exame que Saulo chegou a essa conclusão. Mas afinal, sua educação, seus preconceitos, seu respeito para com os mestres antigos, seu orgulho e sua popularidade deram a ele força para se rebelar contra a voz da sua consciência e a graça de Deus. E resolvido então plenamente a dar razão aos sacerdotes e escribas, os pastores da época, Saulo fez acérrima oposição às doutrinas ensinadas pelos discípulos de Jesus. Preste muita atenção nisso. Sua educação. Paulo fez teologia. Daí vinha sua educação, que lhe ensinou as doutrinas errôneas, que lhe incapacitava de reconhecer as doutrinas verdadeiras de Cristo. Pergunto, de onde vem a educação dos pastores, padres e ministros que hoje combatem a verdade presente? Mas, seus preconceitos. É comum ouvir de pessoas que finalmente conhecem nossas mensagens e se entregam a elas, dizer que ouviram sobre nós as mais absurdas barbáries. Recentemente, uns pobres coitados que fizeram parte de ministérios leigos
disseram coisas sobre nós e sobre os ministérios leigos que qualquer pessoa que não busque por si mesmo a verdade terá certamente um preconceito enorme contra todos nós. Respeito para com seus mestres antigos. Deixe eu consultar o meu pastor. É o brado de milhares de religiosos que, como Paulo, procuram e querem simplesmente confiar sua alma aos pastores. Consulte a Bíblia, aprenda com ela e estará aprendendo com Cristo como fez Paulo, não Saulo. Porque se Saulo não se permitisse aprender com Cristo, morreria em seus pecados, perseguindo a verdadeira igreja, imaginando estar fazendo um serviço a Deus, tão certo como milhões de religiosos hoje têm dado seu voto para expulsar membros de suas igrejas, simplesmente pela única razão de que os pastores os mandam fazer isso, sem ter a menor noção do pecado que estão cometendo contra Cristo e contra a verdadeira igreja do Senhor. Seu orgulho. De Laodiceia é dito: pois dizes, rico, enriquecido e de nada tendo falta. Este orgulho espiritual de se crer que está na igreja verdadeira, de olhar para a beleza dos templos, para suas escolas, para seus hospitais, para o número de membros, e medir sua espiritualidade com base nisso, é que tem matado a verdadeira religião de Cristo. Desnecessário dizer a que igreja em primeiro lugar é destinada a carta a Laodiceia. Este orgulho que busca números, plateia, likes e seguidores, é que fez com que recentemente 2 meninos espirituais sacrificassem a verdade de Deus, voltando ao vômito da Trindade, como infelizmente alguns têm feito. Sacrificando a verdade de Deus, colocando em risco a sua própria alma por conta de uns míseros aplausos humanos, ou buscando o favor de líderes eclesiásticos, quando deveriam antes agradar a Deus do que aos homens. Popularidade. Enquanto os movimentos leigos e as verdadeiras igrejas do Senhor, assim como a igreja reconhecida por Jesus na casa de Ananias, um mero desconhecido, ou, como diriam hoje os líderes de grandes igrejas, estas igrejinhas de porta de garagens, ou este punhadinho de gente, essas pessoas, esses Ananias modernos que passam por desconhecidos, buscando de fato que Cristo cresça e eles diminuam. Esses modernos Saulos querem a glória para si mesmos, falam de si mesmos, pregam a Cristo, mas sua alegria está em ser reconhecidos como mestres em Israel, alimentando assim o seu ego, e cegos como Saulo não conseguem reconhecer nos desconhecidos movimentos leigos os verdadeiros e modernos Ananias, a quem Cristo enviou Saulo, para que deste ilustre desconhecido aprendesse a verdade presente. Atos 9, versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desta seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. É curioso que igrejas hoje lutam para se livrar do nome de seita, como se esse nome fosse uma espécie de lepra para elas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, recentemente, para se livrar deste nome, abriu mão, inclusive, de doutrinas que eram peculiares a ela, como a divindade, e aceitou a Trindade para poder se livrar deste título de seita. Mas desta seita, conforme o religioso Saulo, quem ele encontrasse iria levar preso a Jerusalém. Nada novo debaixo do sol. Em breve, todos os movimentos leigos não institucionalizados receberão, como já têm recebido o título de seita, e serão vistos como fanáticos religiosos, e serão também perseguidos e conduzidos, muitos de nós, presos a Jerusalém moderna corrompida, Babilônia e suas filhas. Muitos desses leigos já têm experimentado pelo menos parte desta perseguição,
pois que foram expulsos das filhas de Babilônia modernas, ao serem expulsos dos templos adventistas, por cometerem o pecado de confessar a Cristo como o Filho legítimo de Deus. Atos 9, versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Vejamos um pouco melhor este resplendor do céu em Atos 26, versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Por vezes, quando ensinamos que Cristo é o resplendor do céu, mostrando que ele resplandece a luz do Pai, pessoas questionam estes ensinos, porque suas mentes, infelizmente obscurecidas pelos ensinos dos pastores modernos, assim como estava obscurecida a mente de Saulo, questionam esses princípios, pois vendo Cristo como Deus, não conseguem entender a diferença que existe entre o Pai e o Filho. Não entendem que Cristo é o resplendor do Pai. Mas voltemos nossa mente para a beleza e importância de cada palavra em seu lugar. O resplendor de Cristo excede o esplendor do sol. Para poder imaginar, por um momento, uma luz maior que o próprio sol ao meio-dia. Esta é a luz que emana do Pai e que se reflete em Cristo. E é esta luz que Ele quer que brilhe em nosso e no seu coração e mente, para que se possa iluminar as Escrituras a nós, a fim de que vejamos os ensinos que aí estão. Esta luz que cegou Paulo fisicamente, para mostrar a Paulo a sua cegueira, é a mesma luz que tenta alcançar hoje milhões e milhões de religiosos que, cegos de zelo defendendo sua instituição, seus padres, seus pastores, bispos e papas, perseguem aqueles que estão procurando ensinar a verdade. Atos 9, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Muitos hoje, dos que foram expulsos das instituições religiosas, a quem os religiosos enganados chamam de igreja, sentem-se tristes e indignados pela maneira injusta como foram expulsos e como foram e ainda são perseguidos e tratados por seus antigos irmãos. Esquecem-se eles, no entanto, que não são eles que estão sendo de fato perseguidos, mas sim Cristo na pessoa deles. Pois embora Cristo já houvesse morrido e ressuscitado, ele deixa claro a Paulo que se identifica com seus servos perseguidos na terra, comprovando que, quando fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Pensassem nisto os pastores e membros das igrejas modernas, que ao expulsar os milhares de adventistas de suas igrejas, estão perseguindo o próprio Cristo, se arrependeriam deste grave pecado? E pensassem nisto por um momento os expulsos e perseguidos, não diriam certamente: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada? Romanos 8, 18. Atos 9, 5. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Note que Paulo viu Estevão morrer em perfeita paz. Viu que Cristo falava a ele por intermédio de Estevão. Viu a face do mártir refletindo a luz da glória de Cristo, sendo o rosto como o rosto de um anjo. Viu-o colocar-se de joelhos. Viu que Estevão, pouco antes de morrer, como Cristo disse: Não lhes imputes este pecado. O Espírito de Deus, como setas poderosas,
como aguilhões poderosos, tentava alcançar o coração de Saulo, aguilhoando para levá-lo a ver a loucura de seu procedimento. Mas Saulo, cegado pelos líderes e pelo seu orgulho e desejo de popularidade, lutava contra os aguilhões, lutava contra a voz do Senhor. Duro era para ele recalcitrar contra esses aguilhões. Atos 9:6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo agora estava tremendo de medo e atônito, pois havia ficado cego pelo resplendor da glória de Deus. Ouvi recentemente um jovem Saulo de um ministério ligado à Igreja Adventista, fazendo um elogio ao, segundo ele, convertido ao cristianismo Agostinho, e citando uma frase dele como exemplo para a igreja. Este Agostinho, um dos piores inimigos da Igreja de Deus, se não o pior, para defender a perseguição aos cristãos, disse, quando indagado se Cristo alguma vez usou a força ou a compulsão. Quando Agostinho, o primeiro teólogo, entre aspas, cristão, a desenvolver uma defesa sistemática da perseguição, foi desafiado por críticos a nomear um único incidente onde Jesus tivesse usado a coerção em vez da persuasão. Este tirou um as de sua manga. Esta foi a famosa história de Atos que estamos aqui lendo, da viagem de Paulo no caminho até Damasco. Enquanto ia a caminho para perseguir cristãos, Paulo, então conhecido como Saulo, caiu em terra quando ouviu a voz de Jesus e foi cegado por uma luz brilhante. Esta conversão de Paulo, segundo Agostinho, claramente implicou a compulsão, pois Cristo, segundo ele, usou o seu poder para derrubar Paulo e também o atingiu com cegueira física, uma deficiência que durou 3 dias. Assim, chegou Paulo ao Evangelho sob a compulsão de uma punição física. E assim foi refutado o argumento toleracionista de que Cristo nunca usou a força física. Pelo menos nas mentes de Agostinho e muitos cristãos posteriores que repetiram o seu argumento. Este é Agostinho, o, entre aspas, convertido. A esta cegueira chegam os que se dizem pastores do rebanho de Deus. Condenam e perseguem veementemente os leigos que pregam hoje a verdade presente, mas ao mesmo tempo defendem os piores inimigos de Cristo, colocando frases destes filhos do diabo como se fossem exemplos a ser seguidos. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A cegueira física que acometeu Saulo não era senão uma tênue representação da cegueira espiritual e trevas que dominava a sua mente. Ademais, o problema não estava na luz de Deus, assim como o problema não está na luz e calor do sol que nos são dados para aquecer do frio, impedindo que morramos todos congelados, e tampouco o problema está na luz que ilumina o nosso planeta para que não fiquemos em constante escuridão. Este é o sol. Se o sol aquece demais e nos queima, onde está o problema? É tão somente o resultado de nossas ações em destruir a natureza e o equilíbrio desta natureza com que Deus a fez. Assim como a luz que se nos cega é apenas porque por nossos pecados nos tornou hoje tão fracos que nossa visão é incapaz de suportar sequer a luz artificial de um veículo em luz alta que vem em nossa direção. Não. Cristo não usou de força ou de coerção. Apenas fez, para a posterior alegria de Paulo, que ele visse o caminho de destruição que ele traçava para si mesmo, assim como com a luz do seu evangelho. Constantemente, Cristo nos constrange a ver um caminho mais excelente a todos nós. Senhor, que queres que eu faça? Esta é uma das frases mais contundentes para apresentar a todos nós a verdadeira conversão. Será, sem dúvida alguma,
A frase imediata que brotará de um sincero convertido a Cristo. Milhares de pessoas hoje que se dizem cristãos lotam as igrejas que prometem bens materiais e prosperidade financeira. Suas palavras não são: o que queres que eu faça, mas que podes fazer por mim? Essas palavras, se não emitidas pela boca, mas presas ao coração, mostram apenas a realidade de corações não convertidos, que ainda não aprenderam a buscar antes o reino dos céus. Diz a palavra de Deus que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Seu coração está no dinheiro, nos bens materiais. Não buscam a palavra verdadeira que admoesta, que converte, que salva, que repreende e que o livra da cegueira. Uma pequena passada pelas raras igrejas que pregam de fato a verdade mostram esta triste realidade. Pregações que chamam o pecado pelo nome, que levam de fato a pessoa ao arrependimento, não são melhores recebidas hoje que o batismo de João por parte de líderes eclesiásticos e dos religiosos, pois João batizava para o arrependimento dos pecados. Enquanto se pode contar nos dedos aqueles que frequentam e valorizam a pura palavra, são incontáveis os inconversos que buscam as igrejas que lhes prometem sucesso financeiro. De fato, o que queres que eu faça, de Paulo, passa longe do coração e boca destes, que, inocentes ou não, ainda não entenderam a verdadeira conversão. Quando se humilharem, pedindo que Deus lhes abra os olhos espirituais, para que vejam e reconheçam o verdadeiro tesouro, então poderão ouvir a voz do verdadeiro pastor a lhes dizer: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que fazer. Se levantarão então de seu estado caído e de miséria espiritual, e serão encaminhados, não às grandes catedrais, não às grandes igrejas instituídas, mas àqueles que, obedientes à voz do Mestre, têm procurado obedecer a Deus e a ensinar o que ele tem ensinado. Pois os verdadeiros discípulos não são os que têm o nome escrito nas igrejas, nas instituições ou no hall de membros, mas aqueles que, obedecendo à voz do Mestre, ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Tem de fato ensinado o que Cristo mandou ensinar. A estes, a verdadeira igreja de Cristo, que ensina o que ele ensinou. A estes Ananias modernos é que serão enviados os sinceros filhos de Deus. Estejam estes em porta de garagens, em simples casebres, ou mesmo em praças a céu aberto, pois aquele que poderia ter nascido em um castelo, como o príncipe celestial que era, nasceu em uma humilde manjedoura. Pense nisso e que Deus seja contigo. Se você gostou desse tema e quiser aprender mais sobre o Evangelho e sobre a verdade para os nossos dias, lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe este material e ajude a fazer com que o Evangelho chegue a cada vez mais pessoas. Deus seja contigo.